Olá pessoal, professor Thales Rogério, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui de História. Nós estaremos falando neste vídeo sobre os conflitos na Primeira República. Uma questão aí a perceber é como ocorreram esses conflitos exatamente porque as oligarquias estavam no poder e os primeiros anos desta república serviram para a consolidação do poder econômico e político dos cafeicultores, sobretudo aqueles que ainda estavam no estado de São Paulo. Então, uma atenção à questão da política dos governadores e também aquela alternância de poder que havia entre Minas Gerais e o estado de São Paulo, que passaram a instrumentalizar o poder da União em benefício dos seus próprios interesses. Longe de significar uma mudança na estrutura política, isso acaba representando a permanência das práticas de dominação existentes tanto aí no país desde o período imperial. Então, para assegurar a manutenção do controle dessas oligarquias sobre a vida política, é criado no Congresso Nacional a Comissão de Verificação de Poderes, que a partir de então, todo deputado ou senador recém-eleito só poderia tomar posse no cargo de seu nome caso fosse aprovado por essa comissão. Então, com esse instrumento nas mãos, o governo ele podia impedir que esses parlamentares de oposição, que fosse legitimamente eleito, fossem empossados pelo cargo, né, que era aí a chamada degola. A utilização desse mecanismo proposto pela Comissão de Verificação de Poderes fazia parte da política dos governadores. Então, foi instituída pelo presidente Campos Salles, em meados aí de 1898 a 1902. Tratava-se de um acordo entre as oligarquias que, por esse acordo, o presidente dava o seu reconhecimento por meio da Comissão de Verificação de Poderes. Aos parlamentares eleitos, com o apoio dos governos estaduais para o Congresso Nacional, já que em troca esses governadores se comprometiam a dar a sustentação parlamentar ao presidente. Uma questão também que fica bem evidente é a chamada figura do coronel. Então, a Constituição de 1891 cria uma república representativa. Essa forma de organização política pressupunha a existência de mecanismos pela qual o cidadão ele pudesse escolher livremente quem seria o seu representante. Só que na prática isso não acontecia, porque no Brasil republicano a base da vida pública não era o cidadão, e sim o coronel. Porque no caso, o poder do coronel, ele adivinha em grande parte da posse da terra, porque era dono de propriedades rurais, controlava a vida de centenas de colonos e meeiros, né, que sem terra essas pessoas dependiam do coronel para quase tudo. Assim, o coronel ele se transformava em uma espécie de protetor, de juiz, de compadre, de padrinho ou conselheiro das pessoas do campo. Esse poder tornava possível o controle absoluto dos votos da região. Então, eram os votos de cabresto do chamado curral eleitoral. Ainda nos primeiros anos também desta república, nós temos aí a questão da industrialização. Então, nessa industrialização, o número de fábricas cresceu 5 vezes mais, passando de pouco mais de 600 no ano de 1889 para cerca de 3.258 no ano de 1907. Então, um terço dessas fábricas ficavam no estado do atual Distrito Federal. Outro terço se dividia entre os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.
O setor têxtil ocupava o primeiro lugar, seguido pelo setor alimentício. Na década de 1920, impulsionado pelas riquezas do café, o estado de São Paulo se tornaria o maior centro industrial do país, com cerca de 40% da produção. Para isso, colaborou tanto a questão da mão de obra dos imigrantes. No ano de 1901, começou a funcionar a primeira usina elétrica paulista, financiada por capitais vindas da Inglaterra, da Bélgica ou da França, mas foi a Primeira Guerra Mundial que deu à indústria o seu primeiro grande impulso. Dos estabelecimentos existentes em 1920, pouco menos da metade tinha sido fundada durante o conflito. É que com a guerra muitos produtos pararam de chegar ao país e acabaram sendo distribuídos pela produção nacional. Ao mesmo tempo, os países litigantes eles precisavam de mais alimentos, então estimulando novas indústrias como a carne congelada. O Brasil, que nem vendia o produto antes da guerra, exportou mais de 60 mil toneladas de carne só no ano de 1918. Em meados de 1920, o setor alimentício ele passa a ocupar o primeiro lugar na produção industrial nacional, embora não durasse tanto tempo. Nós também temos um outro fator a considerar, que será a conquista do território que hoje deu origem ao Acre, né? Além do café, outros produtos eram importantes na economia brasileira, como a borracha, que era produzida desde o final do século XIX. O látex, que era a matéria-prima da borracha, era extraído de seringueiras da Amazônia. As principais reservas estavam concentradas no Alto Acre, o que atraiu aí milhares de brasileiros para a região. Em meados do século XX, um grupo de seringueiros brasileiros eles ocupam esta região, né? Só que os bolivianos, incomodados com essa situação, acabam enviando tropas que foram derrotadas em 1903. Essa liderança, né, promovida por um homem chamado Plácido de Castro, que estava aí à frente do movimento iniciado por esses seringueiros, eles proclamaram uma independência da região. O problema criado tinha um agravante. A Bolívia havia arrendado a exploração do látex daquela região, que era pertencente, né, à empresa American Bolivian Syndicate. Em fins do ano de 1903, o governo de Rodrigues Alves assina com a Bolívia o chamado Tratado de Petrópolis. Esse tratado ele foi um acordo diplomático entre o governo da Bolívia e os brasileiros, né, firmado aí no dia 17 de novembro de 1903 na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, o que anexou o território do Acre ao Brasil, que antes era pertencente à Bolívia desde o ano de 1750. Isso acaba gerando, mesmo que diante de uma situação meio que conflituosa, o Brasil ainda sai ganhando sobre essa questão. Só a título de informação, entre meados do ano de 1863 e 1876, os holandeses e os britânicos haviam levado mudas de seringueira para a Ásia, né? Mais especificamente para o Ceilão, que hoje é o atual Sri Lanka, e a Malásia. Até a década do ano de 1910, o único concorrente do Brasil na produção da borracha era o Peru. Porém, com o início da exploração do látex no Pacífico Sul, o mercado da borracha brasileira diminuiu consideravelmente. Sobre as considerações do historiador Caio Prado Júnior, no ano de 1919, o Oriente ele produziu cerca de 382 mil toneladas de látex, enquanto o Brasil apenas produziu 34 mil toneladas.
Um outro ponto também que marca esse período republicano foi os conflitos urbanos. Enquanto nos campos os líderes religiosos eles catalisavam parte das insatisfações populares, nas cidades o descontentamento assumia uma forma de greve ou de uma rebelião. Foi o que ocorre aí basicamente na Revolta da Vacina, em 1904, e na Revolta da Chibata, em 1910. Na Revolta da Vacina, tudo começa quando o governo, alegando razões de saúde pública, que seria combater epidemias como a de febre amarela e a varíola, começa a invadir a casa de habitantes do Rio de Janeiro para combater os focos de mosquito. Sem conseguir explicar claramente que o mosquito ele era um transmissor da febre amarela, as autoridades não consultavam os cidadãos, a privacidade dos lares eram sempre violadas e isso acabou resultando em uma série de conflitos. Na chefia da saúde pública do Rio de Janeiro estava um médico jovem, o seu nome é Oswaldo Cruz. Nessa época, a capital federal ela passava por profundas mudanças. As moradias populares da região central davam lugares a largas avenidas e, como resultado, milhares de pessoas ficaram desabrigadas. No ano de 1904, o governo decreta a vacinação obrigatória da população carioca para impedir novas epidemias de varíola. Toda a insatisfação ela vem agora à tona. A revolta é marcada porque muitas pessoas começam a agredir os vacinadores e o Rio transformou-se em um campo de batalha. Na revolta da Chibata, de 1910, era comum os castigos corporais na Marinha de Guerra Brasileira. Então, faltas leves eram punidas com prisão na solitária, a pão e água. Delitos mais graves eram punidos por 25 chibatadas. E em novembro de 1910, marinheiros de vários navios ancorados aí na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, se revoltaram contra o uso dessa chibata. Sob a liderança de João Cândido, assumiram o controle dos navios e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso os castigos corporais não fossem abolidos. Pressionado, o presidente Hermes da Fonseca ele acaba abolindo esses castigos e concedeu anistia aos revoltosos. Estes acabaram aí depusando as armas, entregando os navios aos oficiais em 26 de novembro. 2 dias depois, o Marechal baixou um decreto excluindo-os da Marinha por indisciplina. E no dia 4 de dezembro foram presos 22 marinheiros. No dia 9, o governo acaba decretando um estado de sítio, prendendo mais uma centena de rebeldes. Muitos desses envolvidos acabaram morrendo na prisão, 16 de sede, calor e sufocamento em cela subterrânea na Ilha das Cobras. 9 foram fuzilados durante a viagem que conduzia 105 desterrados para a Amazônia. João Cândido sobreviveu à Ilha das Cobras e foi internado como louco no Hospital dos Alienados. Bem, obrigado, até o nosso próximo encontro.